Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do BRF Futebol, o seu canal de fantasy no Brasil. Hoje a gente está com um convidado mais do que especial, jornalista renomado, só que mais do que isso, ele é o jogador de fantasy brasileiro com mais perspectivas, mais sucesso lá fora. Ele é especialista em ligas high stakes. A gente vai falar de assuntos muito legais, como as diferenças do fantasy aqui no Brasil, lá para o exterior, com essas ligas pagas, né, chamadas high stakes, fazer um paralelo entre o fantasy e mercado de ações, né, falar sobre analytics, que é uma coisa cada vez mais importante aí para você se dar bem nessas ligas, não só as pagas, mas se você for atrás desse assunto, você vai se dar bem também nas ligas com seus amigos. E para terminar, a gente vai falar dos calouros, né? As ligas Dynasty bombando. Vamos ver o que o Calais tem para a gente sobre aqueles rookies que ele mais gosta, aqueles que ele não gosta tanto. E para me ajudar hoje, estou acompanhado do meu amigo Sérgio Luiz. Ele vai dar seus pitacos, sempre muito bem-vindos, e também ajudar na parte técnica aqui. Então, mandem aí seus comentários que ele vai colocar na tela. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem. Boa noite, André. Boa noite a todo mundo. Muito obrigado aí, Calais, por aparecer. Um prazerzaço recebê-lo aqui. Estou aqui para escutar algumas dicas do Calais para ver se eu consigo arrumar um dinheiro com fantasy aí, pô. Oh, com certeza. Então, apresentando um pouco mais a fundo o nosso convidado especial, ele que é jornalista não só do Sport TV, você já deve ter visto ele no Redação Sport TV pelas manhãs, ele também trabalha no Diário AS, então ele mora em Madrid, está gravando com a gente na madrugada, baita esforço que ele está fazendo aí para estar com vocês, a gente agradece demais, e é isso aí, Calais, muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Cara, é um prazer muito grande, é um prazer grande falar com vocês sobre fantasy. Eu estou começando agora esse podcast, né, sobre, como vocês falaram, eu jogo mais ou menos fantasy por dinheiro há uns 10 anos, só que dessa vez, pelo primeiro ano, eu vou entrar, eu estou há vários anos assim adiando entrar, eu não sei se eu entro, não sei se eu não entro e tal, e esse ano eu resolvi, cara, quer saber, eu vou entrar, e eu vou entrar no maior torneio, que é como se fosse, comparando com o poker, né, a World Series, a Copa do Mundo seria do fantasy, que é uma liga, um campeonato, né, com várias ligas, mas um campeonato com 3 mil times, que distribui mais ou menos 22, 23 milhões de reais em prêmios, e o campeão ganha 2,5 milhões de dólares, o que fica em primeiro lugar, mas além disso ele pode ganhar outros vários prêmios, então porque é um torneio dividido em 12 ligas, que tem o playoff tem um playoff na semana 13 e 14, nessas 12, né, assim, 12 ligas, não, ligas de 12 times, aí você tem um playoff na semana 13 e 14, os dois primeiros colocados se classificam para um playoff geral de pontos corridos na semana 15 e 16, nas últimas 2 semanas, e aí, meu irmão, o que tiver mais prontos ganha, é basicamente isso. E só a entrada custa 10 mil reais. Então, o negócio é bruto. Cara, todas as vezes que eu falo isso, eu falo, puta, o que eu tô fazendo? Não, mas a gente vai entrar nesses detalhes, né? E pelo que eu sei, esses 10 mil reais, eles significam todo o ganho que você já teve na sua trajetória de jogador high stakes também, né? Então, cara, é uma coisa assim que já tem 5 anos que eu não coloco nenhum tostão do meu bolso nas minhas ligas de fantasy. Mas isso é relativo, porque mal ou bem, assim, se eu estou jogando liga por dinheiro, então esse dinheiro tem que entrar de um lugar. Então, eu não posso me enganar. O dinheiro que eu ganho com fantasy é o dinheiro que podia estar na minha conta. Eu podia estar comprando coisas, para poder estar aplicando, podia estar fazendo essas coisas. Então, já tem mais ou menos uns 3 ou 4 anos que eu assim, internalizei que, para mim, isso é um investimento. É como se eu estivesse investindo na bolsa, comprando Bitcoin. É isso, é um investimento de alto risco, mas ao mesmo tempo é um investimento que está baseado num conhecimento, numa preparação técnica e que para mim é no ano inteiro. Minha mulher, por exemplo, ela fica revoltada com a quantidade de tempo por dia, de horas por dia que eu estou lendo, que eu estou escutando podcast, que eu estou na internet vendo textos, que eu estou fazendo planilhas de Excel. Cara, eu tenho assim, eu tive esse ano, pra vocês terem uma noção, eu tenho uma planilha de Excel que é a mesma planilha desde 2018.
E, cara, eu tinha 30 abas nessa planilha de Excel. E eu falei, cara, não, peraí, eu tenho que me reorganizar, assim, porque eu já estava meio que perdido nessas planilhas de Excel. Então, esse ano, desde 2018, que eu não fazia uma planilha de Excel nova. Então, hoje eu estou fazendo uma planilha de Excel nova. Eu tenho uma coisa que depois a gente pode falar sobre isso, que é uma época do ano que a gente está falando de Dynasty, né? Porque no fim das contas foi o draft da NFL agora. Eu tenho uma coisa que para mim se chama, que eu gosto, assim, que é um nome que foi criado pelo Curtis Patrick do RotoViz, que ele chama de Dynasty Command Center, né? O centro de comando, centro de controle das minhas ligas de Dynasty, onde eu coloco realmente todos os meus elencos, né? Quais são os jogadores que eu tenho em cada time, quais são as necessidades que eu tenho em cada time, quais são as escolhas de primeiro round, assim, as escolhas do draft que eu tenho em cada time, qual é o jogador que eu quero comprar, qual é o jogador que eu quero vender. Então, de uma certa forma, assim eu vejo visualmente, eu uso color code, né? Eu uso diferentes cores, e aí eu posso ver, de repente, como é que eu organizo esses times. O Dynasty, para mim, foi uma coisa que eu comecei a jogar, não jogava Dynasty até 4 anos atrás, e foi uma forma de eu me ocupar nessa época do ano, de repente, março, abril, maio, até junho, até maio, final de maio. No maio eu já nem estou pensando mais em Dynasty, mas assim, nesses 3 meses, março, abril e maio, é uma época do ano que eu geralmente não estava muito pensando em fantasy, né? Então, para não cair de paraquedas, eu falei, cara, eu vou começar a jogar Dynasty. No primeiro era isso. E hoje, cara, virou uma obsessão, assim, uma coisa impressionante. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos, é que, assim, quem joga Dynasty, os jogadores de Dynasty são geralmente melhores jogadores de fantasy, de season long, ou de qualquer tipo de baseball e tudo, porque tem uma visão mais global, tem uma visão mais a longo prazo. O Dynasty pode parecer brincadeira, mas o Dynasty se parece muito ao que é o DFS, né, que é o fantasy diário, né, dos fins de semana, que é muito, muito parecido. É muito parecido com a mentalidade do jogador de pôquer. Então, para mim, o Dynasty mudou a minha forma de jogar fantasy. Eu digo que eu sou um péssimo jogador de Dynasty. Eu nunca consegui ganhar um tostão em Dynasty em 4 anos que eu estou jogando Dynasty por dinheiro. Nunca ganhei R$1, um tostão, $1. Mas, ao mesmo tempo, jogar Dynasty, para mim, fez eu ser um jogador de season long, um jogador de fantasy muito melhor. Mas muito melhor. Eu melhorei muito em vários aspectos por causa do Dynasty. Então, eu sempre digo às pessoas, eu estava vendo, eu não sei quem foi na internet um dia desses, falando, cara, eu vou entrar numa liga que parece a NFL, você usa salary cap, não sei o que. Eu falei assim, gente, peraí. O maior erro da galera que começa a gostar de fantasy e fala assim, cara, eu vou entrar numa liga muito complicada. Não entre, simplifica, cara, simplifica. Não inventa, não entra nessas ligas de que tem salary cap, que você faz contrato. Não. Se você quer inventar, entre aspas, se você quer melhorar dar um passo à frente na tua experiência de fantasy, transforma a sua liga normal, de temporada normal com seus amigos, de season long para um Dynasty. E se você quer um passo, né? Exatamente, e se quer dar um passo mais além disso, transforma a sua liga normal em tight end premium, onde os tight ends têm 1,5 ponto por recepção, e coloca Superflex, ou seja, um flex onde você pode instalar um quarterback. Essa é a tendência do mercado. As grandes ligas de altas apostas estão indo para esse caminho. Hoje em dia, o torneio que eu vou jogar, que é o FFPC, né, que é o Main Event, é tight end premium. Todas as ligas deles são tight end premium, 1,5 ponto por recepção. Todas as ligas hoje, todos os rankings, até o ESPN já nem usa mais standard. Hoje é tudo PPR, né, pontos por recepção. E o Superflex... é o novo standard, né? São as novas tendências, né? Mas exatamente. Então, gente, só para não esquecer, eu preciso dar nossos recadinhos iniciais aqui, aí a gente parte para as perguntas e o Calas pode falar toda a trajetória dele desde o começo até chegar nesse nível que ele atingiu hoje, né? Então, além de vocês continuarem comentando, mandem suas perguntas, eu queria que vocês curtissem o vídeo, se inscrevessem no canal. E lembrando que o BRF Futebol tem assinatura lá pelo site. Vocês têm a opção de plano anual e plano semestral.
né, na assinatura anual, você pode ganhar a segunda edição do recém-lançado livro do Fantasy Football, tá bem completo, não é só para iniciantes, mas também para veteranos, tem bastante coisa de analytics, que é um assunto que a gente vai tratar também. E você pode ganhar mentoria com os nossos analistas do site. No plano semestral, assim como no anual, você ganha o Draft Kit, que tem muito analytics também, e o acesso exclusivo ou antecipado a alguns artigos especiais. E aproveitando que a gente vai falar de high stakes, né, de ligas envolvendo dinheiro, fica o nosso lembrete de que se você for um jogador compulsivo, um jogador anônimo, tem a opção de você entrar no site www.jogadoresanonymos.com.br ou os telefones no Rio de Janeiro, DDD 21 97135 7131, em São Paulo, DDD 11 99571 6942, e na Bahia, DDD 71 98624 0512. Então é aquela coisa, se você for lidar com dinheiro, seja em fantasy, seja em qualquer outra atividade que você se considera bom, que você se considera alguém com expectativa de retorno, sempre tenha cuidado para isso não interferir no resto da sua vida. Então fica esse recado importante. Então, Calas, eu queria perguntar para você primeiro as principais diferenças, né, de uma liga paga para uma liga, para as ligas que a gente tem acesso hoje aqui no Brasil, e que o jogo não é regularizado, né? E aí também você diferenciar essas high stakes, como é a variação dos investimentos de entrada, né, dos custos de cada liga, como é que funciona isso fora do Brasil? Então, assim, o maior site, o site que mais usado para season long, né? Por exemplo, DFS, eu não jogo DFS, que é o Daily Fantasy Football, né? Que é o fantasy nos fins de semana, né? Você monta um time cada fim de semana. Eu não jogo porque é proibido na Europa ainda. Então, eu acho que o único país aqui na Europa que é permitido é o Reino Unido, então não jogo DFS. Eu jogo Season Long, eu jogo Dynasty e eu jogo Best Ball, né? Então, assim, o Season Long é uma liga normal. No caso do FFPC, são ligas de 20 jogadores. Você tem um draft normal, ao vivo, e aí depois todos são pontos por recepção, e tight end premium, né? Que é o tight end, tem 1,5 ponto por recepção. O FFPC tem opções de ligas a partir de $35, e aí que vai até 35, 77, 150, 250, 500, 750, 1.500, até muito mais. Assim. A entrada no main event custa $1.800, o main event pode ser tanto online quanto pode ser presencial. O presencial é em Las Vegas. É um grande evento em Las Vegas, né? Exatamente, inclusive são 3 dias de draft, é uma coisa muito legal. Eu quase fui há 3 anos e acabou que não fui. E assim, eu queria. Esse ano eu não sei quando vão, não estou vacinado, não sei qual vai ser, então não vou ir nisso. Mas, por exemplo, o Main Event tem além dos drafts do Main Event, né, lá em Las Vegas, eles têm, por exemplo, uma liga que eles chamam de. É uma liga às cegas, por exemplo, que a entrada custa $3.000 e você não pode ter acesso a nenhum tipo de papel, nem documento, nem cheat sheet, nem nada assim. Você tem que fazer o draft às cegas, sabe? Só com a ideia que você tem na cabeça. Né? Então, o meu ritual para chegar nessas ligas, né, eu tenho um ritual que é o seguinte, assim, eu não posso jogar, eu me conheço, eu não posso jogar mais que 3 ligas de season long, que é a liga normal, que você joga com seus amigos em casa, tal, aquela liga de todo ano. Eu não posso jogar mais que 3. Eu não tenho capacidade mental e de organização para lidar com waiver, lidar com escalação, né? Não, e além disso, cara, o waiver nessas ligas, ele é através de leilão às cegas. Você tem 1.000 dinheiros, né? Tem mil dinheiros, onde você chega no waiver, no agente livre, e se você quer esse jogador, você tem que fazer, assim, tem que botar um dinheiro para comprar esse jogador da agência livre. Se alguém botar um dinheiro maior do que o seu, você perde esse jogador. E você não sabe quanto que o outro time está colocando por esse jogador. Só descobre, né, por exemplo, na quarta de manhã, né? Na quarta, exatamente, na quarta noite, né? Quarta noite é o waiver, na quinta de manhã
é quando você tem eles processados. Então, inclusive, tem um site muito legal de camisas de fantasy, que chama Rotoware, uma coisa assim. E eles têm uma camiseta que é muito legal. Falou assim, olha, cara, quarta-noite é para waivers, assim, não me incomoda. Porque é isso, assim, no FFPC, assim, quarta-noite é sagrado, você passa pelas suas ligas e tal. Então, eu tenho essas 3 ligas, que são ligas que eu sempre drafteio assim, nos dias anteriores, 2, 3 dias antes da temporada. Eu não gosto de pegar essas ligas muito caras, com muita antecedência. Porque o que acontece? Muita gente fala assim, cara, eu gosto de draftar cedo, porque eu sou um cara que estou altamente preparado e eu posso tirar vantagem contra outras pessoas. Tá, tudo bem, claro. Se você está draftando em maio ou em junho, muito provavelmente você está muito bem preparado. Mas o cara que está na liga contigo em maio e junho também não é um cara casual, né? Então, por isso que eu falo assim, há controvérsia, assim, você pode... a diferença... Por isso que, assim, o que eu gosto de fazer é o seguinte, para mim como vocês falaram, dos jogadores anônimos, eu acho assim, o FFPC começa a ter liga de Best Ball e de Dynasty começando em janeiro, antes do draft. Isso para mim, cara, é doença, é compulsão, você tem que buscar ajuda. Eu gosto de fazer um hiato, assim, acabando a temporada, eu jogo fantasy de playoff, inclusive que é a minha maior especialidade, é onde eu consigo ganhar mais dinheiro e onde eu consigo ter mais sucesso. Nos últimos 3 anos é uma coisa assim impressionante. Eu tenho a impressão, às vezes assim, você fala assim, eu gosto de fazer uma coisa, assim, onde que eu acerto, onde que eu erro, quais são as minhas fortalezas, quais são assim. Eu trabalho há 20 anos com esporte e com esporte profissional. Cobri 2 Copas do Mundo, cobri Olimpíada, cobri Super Bowl, dezenas de jogos, tal. E eu acho assim, essa minha visão de jornalista e de conhecimento do esporte profissional, eu acho que me dá uma visão privilegiada para entender melhor a realidade do que está acontecendo durante a temporada. Então, assim, eu acho que a gente... pistas, né? Daquelas notícias, coisinhas assim. Exatamente. Então, assim, eu quando entro no playoff, assim, eu já tenho há 3 anos que os 2 times que eu escolhi para chegar no Super Bowl chegaram no Super Bowl. 3 anos consecutivos. Né? Então, isso me ajuda muito no playoff, no fantasy do playoff, sabe? E é uma coisa que eu acho, eu não sei explicar em forma concreta por que desses últimos 3 anos eu fiz isso, mas a minha impressão é essa, de que eu consigo ter uma leitura bastante clara por essa minha experiência com o jornalismo esportivo, simplesmente por isso. Então, mas o que acontece? Acabando o playoff, eu tiro 2 meses de férias, onde eu não olho nada sobre fantasy, sabe? Eu não faço, continuo escutando podcast, porque eu adoro podcast, tem uns podcasts de off-season que eu acho fantásticos e eu escuto e eu gosto, mas eu não olho ADP, eu não olho ranking, eu não faço nada. Se você me perguntar hoje, inclusive, ADP, né, que é onde, em média, os jogadores estão sendo draftados, cara, eu não tenho a mínima ideia. Eu não sei se o Cam Akers está saindo no primeiro ou no terceiro round. Eu não tenho a mínima ideia. Não sei. Uhum. E eu vou saber... muda muito, né? Até mais pra frente. Então, saber agora... Não, mas é porque eu acho que é uma questão de saúde mental, cara. Eu acho que a gente tem que saber, sabe? Cada hora uma coisa. Então, deixa maio para Dynasty, né? E depois exatamente. Aí no fim de maio, aí eu começo a estudar o Scott Fishbowl. Uhum. Eu começo um torneio super legal também, né? Beneficente, exatamente. Envolve um monte de gente do mundo inteiro. E eu tava 5 anos, o único brasileiro. Esse ano a gente vai ter, eu acho que 4 ou 5. É muito legal. Um deles é o nosso Rui Maurício aí, presida aqui do canal. Exatamente. Então é legal, assim. Aí quando acaba o Scott Fishbowl, aí eu mergulho de cabeça 2 meses consecutivos em baseball. E aí eu drafto, sei lá, de 10 a 20 ligas de baseball, depende um pouco do ano. E aí é onde o baseball para mim, ele serve como treinamento de ADP. É onde porque são todos no mesmo site, no FFPC, e onde, assim, o meu objetivo jogando baseball é chegar
nos drafts de season long sem precisar olhar no papel. Eu chego nos meus drafts sabendo exatamente quais são os jogadores que eu quero em cada round e quais são os jogadores mais ou menos que saem em cada round. Já fica, inclusive, preparado para aquela liga cegas lá de Las Vegas, né? Não precisa mais de e é mais ou menos nenhum. isso, porque é uma coisa que pode parecer uma brincadeira, mas para a gente que joga nesse volume, é uma coisa que para a gente é um pouco normal. Agora, tem uma grande diferença. Dizem, é a minha primeira vez, né, no main event, no FFC, nesse torneio, mas dizem que o ADP, né, que o average draft position, né, que é assim, onde esses jogadores são draftados, em média, que no campeonato, cara, isso vai para o espaço, que realmente os caras, cada jogador drafteia o jogador que ele quer, nem que seja com 2, 3 rounds de antecedência, porque, cara, é muito dinheiro, então você vai querer ter os seus jogadores. Rola uma coisa que, assim, nos últimos 2, 3 anos é uma tendência muito forte, o stack, né, que é você juntar 2 ou 3 jogadores do mesmo time. Né? Cara, ano passado... E ano passado, sem brincadeira, assim, assim, 2 jogadores em stack ganharam todas as ligas, que foi o Josh Allen com o Stephon Diggs. Se você tinha Stephon Diggs e Josh Allen no teu time, vocês ganhou tudo. Esquece. Até cara, porque o Diggs encantou no final, né, no playoff. E pelo ADP dos dois também, não foram draftados. Exatamente, alto, o Stephon Diggs foi draftado no 7º round. O Stephon Diggs e o DeAndre Hopkins quebraram um mito ano passado, que era um mito que, assim, que era que wide receiver que muda de time não dá certo. Não, E os 2 mudaram de time no ano passado e os 2 arrebentaram. Então, assim, quem pegou o Stephon Diggs no 7º round, cara... Então, assim, eu entrei numa liga que o prêmio era $2.800 para o campeão. Eu entrei, e não sei se vocês vão lembrar, mas o jogo era o Bills, era no Tuesday night, por causa do Covid. Né? E eu entrei na terça-feira à noite, eu tinha 74 pontos de vantagem para o meu rival. Na final. Valendo $2.800. Ele tinha Allen e Diggs? E ele tinha Allen e Diggs. Nossa Senhora. Foi muito engraçado, porque eu tava falando, eu falei com o Curtis, eu mandei uma mensagem pro Curtis Patrick, né, do Rotoviz, um dos donos do Rotoviz, na terça de manhã eu mandei para ele, eu falei assim, Curtis, eu tô com 74, e aí ele me respondeu, falou assim, cara, eu tô na mesma situação, mas ao contrário, e eu tenho o stack do Stephon Diggs com o Josh Allen. E ele ganhou. Depois do jogo, um feliz, o outro triste. Um feliz, outro triste. E ele ganhou. Mas não, eu fiquei triste porque, porra, cara, eu podia ter ganhado muito mais, assim, mas o segundo colocado dessa liga ganhava $980. Então, pelo menos, sabe, foi uma... Pô, lucro deu, né? Lucro deu muito. Era uma liga de 250, então, cara, só nessa liga eu ganhei $720. Muito então, legal. É isso, mas basicamente essa é a minha rotina. Primeiro Dynasty, depois Scott Fishball, depois Best Ball, depois as ligas. Por isso que eu quis criar esse podcast. O meu podcast vai ser isso. Eu queria que você contasse o seu projeto Em Busca dos Milhões, né? Quem não conhece ainda, ele já tem 2 episódios lançados, vai ser um baita podcast. Eu queria que você explicasse para a gente a periodicidade, o seu projeto, sobre o que você vai falar ao longo do tempo nesse podcast, que vai ser muito legal, culminando no evento principal do Campeonato Mundial lá em setembro, né? Isso, a ideia é essa, a ideia é fazer um diário da minha preparação. E eu acho que o mais legal, assim, o que eu acho muito legal de acompanhar os maiores especialistas em fantasy do mundo é um pouco que eles vão contando a experiência deles. Já foi o tempo, com todo respeito, pelo amor de Deus, não quero desprezar ninguém, mas já foi o tempo que Michael Fabiano, que o John Hansen, assim, esses caras, assim, eles foram pioneiros na análise de Dynasty, eles abriram um caminho para muita gente. Mas hoje, os grandes especialistas de Dynasty, todos os grandes especialistas de Dynasty, jogam high stakes. Porque você não tem como ter credibilidade para falar ou para recomendar alguma coisa
se você não bota o teu na reta. Desculpa a palavra. É basicamente isso. Uhum. É muito difícil você chegar, por exemplo, cara, sei lá, quanto é que por exemplo, o Establish the Run, né, com o Nelvan Silva e o Adam Levitan, não? Cara, o produto deles custa $150 por ano. É muito dinheiro, cara. Como é que você vai cobrar como é que você vai cobrar $150, recomendar para o cara, falar, cara, a quantidade de dinheiro que o Evan Silva joga em fantasy é uma coisa absurda. Eu já entrei em liga de high stakes com o Evan Silva, sabe? É assim, então são caras que, bicho, você sabe, o Sean Siegel, eu assino o RotoViz há anos. Cara, jogar com o Sean Siegel é uma coisa impressionante. Ele estava no meu primeiro ano do Scott Fishball, eu joguei com o Sean Siegel na minha liga. Cara, é impressionante o que esse cara joga. Então, assim, a ideia é essa de você... então, o que eu quero tentar levar para as pessoas com o meu podcast é um pouco... Olha, eu não vou recomendar... pega esse jogador porque é bom para você. Eu tenho para mim, muito mais do que falar, poxa, pega esse jogador ou aquele jogador. O que eu quero que as pessoas entendam é como... É o processo, né? Exatamente, essa é a palavra. Mais importante que o jogador é o processo. É a sua forma de encarar o jogo. Sabe? Eu não vou falar para você, poxa, por exemplo, em rookie drafts, eu não vou falar para você draftar o Etienne ou o Najee Harris, mas eu vou falar para você que 84% dos running backs draftados no primeiro round tem pelo menos uma temporada de top 24 para fantasy. Isso é histórico, isso é número. Então, você tem 2 jogadores nesse ano no draft, esse ano que foram draftados no primeiro round, que é o Najee Harris e o Travis Etienne. Então, os dois têm 84% de chance de explodir. Esse número, o número para quem estiver interessado, é um livro de analytics aplicada para Dynasty, que é do Jordan McNamara, que chama Analytics of Dynasty, analyticsofdynasty.com. O Jordan McNamara, que trabalha para o Football Guys também, é um cara fantástico. E no livro dele ele mostra todos, ele tem assim ele tem todas essas estatísticas, tal, não é um número meu, é um número que eu não sou matemático, não sou engenheiro, então isso é uma coisa que esses caras dedicam anos, então acho que a gente tem que também falar que esse número eu não tirei do nada, esse número foi um estudo deles, então esse número é dele. Mas não é um número dele que ele inventou, é um número que ele olhou todos os drafts, todos os anos, todos os jogadores, não sei o que, e mostrou que ele chegou a esse número, são 84%. Então, você tira suas próprias conclusões, sabe? Wide receiver draftado no primeiro round tem só 52% de possibilidade de ter pelo menos uma temporada de wide receiver número 1. Muito mais variável que o running back, né? Exatamente, é muito mais. Quando você pega um time da NFL drafta um wide receiver no primeiro round, tem 50% de chance dele dar errado. Ele ser um bust completo. Então, cara, é aquele negócio, você tem que pensar nisso quando você vai fazer uma aposta no primeiro round. Pois então, é basicamente isso. Eu acho que as pessoas precisam ficar, assim... O que eu quero tentar através do meu podcast é que as pessoas tenham uma ideia, assim, comecem a jogar fantasy de uma forma mais inteligente. Todo esse investimento e essa matemática envolvida, né, nos chamados analytics, mostram o quanto a indústria cresceu muito, né, nesses últimos anos, principalmente nos Estados Unidos, já é algo, pelo menos em termos de publicações, de perfis, de redes sociais, de sites, comparável com a imprensa da própria NFL, né? Já é uma coisa quase que separada, fantasy e NFL, e algo cada vez mais especializado, cada vez mais esmiuçado, né? E aqui no Brasil, a gente tem um especialista em analytics lá no nosso site, o Rui, ele gosta muito e vocês podem conferir lá vários artigos dele que usam os números. É uma coisa totalmente exata. Eu também, que estou longe da área de exatas, aproveito bastante esses artigos, porque se depender de mim para fazer conta, vai ficar complicado.
Sérgio, vamos abrir algumas perguntas que chegaram aí para a gente perguntar para o Calas? Só uma coisa, assim, Analytics é só uma parte do que é o processo do Dynasty. Né? O que as pessoas têm que entender é o seguinte: existem 3 maneiras de encarar Fantasy, Dynasty não, Fantasy em geral. Você tem Analytics, você tem o Film Study, né, que são os especialistas em analisar os jogadores, assim, por olhômetro, né? Ele olha experiência, ele olha e fala assim, olha, cara, esse wide receiver que está saindo do college, ele é espetacular, por quê? Porque eu acho que ele é espetacular. Mas por que você acha? Fala assim, não, pô, ele aí não é assim, ele tem uma experiência dele. Fala assim, não, cara, porque ele, o primeiro passo que ele dá, ele faz isso, não sei o que, tem toda uma técnica para isso, eu respeito muito, mas é uma forma. Então você tem Analytics, Film Study e o que eles chamam de value, né, o valor, entre aspas. Né, você entrar num draft falando, olha, eu vou olhar o ADP, né, eu vou olhar onde em média esse jogador está saindo, e se esse jogador cair para um round depois, eu vou pegar esse cara. Então, o que eu acho que as pessoas têm que... O que eu acho que todo jogador de fantasy tem que fazer é encontrar um equilíbrio entre essas três peças, né? E buscar o que funciona melhor para ele. É basicamente isso. É isso aí. Sempre tentar juntar esses 3 pilares, né? Vamos lá então, Sérgio. Tem algumas perguntas que você pode destacar? Sim, o Caio Bretas, ele perguntou se aqui no Brasil é possível jogar DFS. O Calais, sabe? Eu acho que não, aqui não pode jogar. Eu acho que o Brasil não pode jogar nada, né? Então tem um vácuo legal aí. Eu não recomendo ninguém jogar nada. Eu acho que assim, tudo que eu quero recomendar é que as pessoas joguem fantasy. Agora, se você quiser jogar com seus amigos, R$5 para cada um, para brincar. Por exemplo, eu tenho no jornal aqui, eu trabalho no jornal aqui nesse Super Diário Ice, que a gente tem uma liga, que no começo da temporada a gente coloca, eu acho que são 15 ou 20 euros cada um, e o campeão tem um troféu, uma réplica do troféu da Super Bowl, ganha um anel, né, que bota o nome da liga e tudo, e ganha uma camisa de time de futebol da NFL, sabe? Então, são formas de dar uma apimentada, né, nas ligas locais. Eu acho que é sempre legal. Aqui no Brasil é comum isso também, né? Jogar pelo preço de uma jersey, né? Divide pelo número de integrantes da liga. E quantos anéis você tem dessa liga aí, Carlos? Nenhum, nunca. Nunca ganhei, cara. Nunca ganhei. É uma coisa impressionante. Ele leva mais... dá mais atenção. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? As ligas locais, e principalmente essas ligas típicas do site da NFL, do Yahoo, são ligas muito rasas, né? Você tem assim, você escala, na liga do meu trabalho eles não querem mudar, assim, você tem um running back, 2 wide receivers, um flex e um quarterback. Então, cara, ano retrasado ganhou o cara que tinha o McCaffrey, só porque ele tinha o McCaffrey. Então, quanto mais profunda, por isso que eu falo assim, se você quer aprofundar o seu conhecimento, assim, se você quer transformar a sua liga numa liga mais legal, fazer com que a tua galera aprenda mais sobre futebol americano, aumenta o número de jogadores na tua liga. Muda um pouco, coloca 3 wide receivers, coloca 2 flex, coloca um super flex, bota pontos por recepção, bota tight end premium. E aí muda tudo, porque no fim das contas é muito fácil você draftar o McCaffrey no primeiro round, pega o Lamar Jackson, por exemplo, no 7º, né, há 2 anos, no ano passado, o que aconteceu com o Josh Allen. Cara, o cara que pegou o Josh Allen e o Stephon Diggs na minha liga, ele não tinha a mínima ideia do que ele estava pegando, né? Pegou, sei lá, no 10º round. Então, assim... Por isso que é legal, assim, eu acho bacana. O que eu gosto de fazer nessas ligas, por exemplo, eu tenho uma liga que é essa liga do jornal, e eu tenho outra liga que é a nossa liga da ESPN, entre aspas, né? Porque a gente criou, na época, era a galera que estava na ESPN na época, mas hoje em dia eu acho que só tem 2 ou 3 pessoas que estão na ESPN, mas enfim, tem gente do UOL, tem gente do Sport TV, tem gente de tudo quanto é lugar. E que é um pouco isso, assim, que são ligas que o que eu gosto de fazer nessas ligas, eu gosto de me divertir. Então, eu pego os jogadores que eu quero no meu time, né? Eu pego os jogadores do 49ers, que eu sou torcedor do 49ers, né? Então, eu pego os jogadores que eu quero torcer
mais realmente do que jogadores que, cara, para mim, quando eu tô jogando por dinheiro, não quero saber se é o jogador do Seahawks. Se é o jogador mais que eu quero nesse momento, eu vou pegar, não tem nenhuma pode dúvida. ter clubismo, né? Não. Então, Calaz, o Fernando Timbó, um dos craques do fantasy brasileiro, ele pergunta para você se esses campeonatos mundiais mais conhecidos, eles ocorrem em alguma plataforma específica. Eu acho que é a própria do FFPC, né? E Isso. ele está te perguntando também se você gosta dessa plataforma ou se você tem alguma outra que você gosta mais, enfim. Eu gosto muito do FFPC porque ele é muito intuitivo, ele é muito leve, é um site leve. Ele não é aquele site típico bonito, lindo, que você olha da ESPN, do Yahoo e tal. Ele é muito simples, ele é muito, mas é muito intuitivo. E é tudo dentro do FFPC. Você precisa ter uma conta, você precisa depositar o dinheiro para você participar, não tem liga grátis. É tudo realmente lá. E o mais legal do FFPC, que eu acho, é que é uma empresa familiar, cara. São dois amigos que eles criaram o FFPC, sei lá, há 10 anos, mais, e que, sabe, eles continuam, é uma coisa assim, eles não ficaram milionários com isso, sabe, uma coisa que eles usam realmente, e eles têm um senso muito de comunidade, eles patrocinam muito podcast, eles organizam esse evento em Las Vegas, que cara, a galera adora, então tem muita, cria realmente assim um grupo de pessoas que eu acho muito legal no FFPC. Mas tem também o My Fantasy League, né, que é um pouco o site de plataformas que ajuda também em outros sites. Mas o que eu mais gosto é a Chris Lambert, que é a responsável de atenção ao cliente do FFPC, cara, maravilhosa. Várias vezes eu entrei numa liga, depois me arrependi, liguei para ela, falei, cara, dá para devolver o dinheiro, eu quero entrar em outra. Ela falou assim, não, sem problema. Então eu adoro o FFPC, é o que eu recomendo. Legal, atendimento ao cliente sempre importante. Cara. Essas ligas que você joga, você não conhece ninguém. Cada um põe seu dinheiro, aí monta. Eu pessoalmente não conheço ninguém, assim, mas, por exemplo, tem... Mais pra frente que... Bem parecido com o torneio de pôquer, né? Tem uns caras que você sabe, assim, que pelo nome dos times, você sabe que são eles. Entendi. E tem outros caras que é o contrário. Tem outros caras que é o contrário. Tem outros caras que eles fazem de tudo para camuflar quem são eles, porque são especialistas, são caras que você está acostumado a ouvi-los no podcast, então você sabe qual é a... Pô, cara, você vai jogar contra o Evan Silva, você sabe exatamente... que ele vai querer draftar naquele ponto, né? Ele avalia bem, quem ele avalia mal, você né? Tem acesso ao site dele, né? O Nelson Souza, o JJ Zacharyson, esses caras, o Pete Overzet, o Crack Rock, esses caras todos, eles têm que meio que dar uma de chavada, porque senão, você sabe exatamente contra o que eles vão querer fazer. Se eu entro numa liga com o Pete Overzet, eu sei que o Pete Overzet vai ir atrás de wide receiver cedo pra caralho. Então, por exemplo, se eu tô perto dele num draft, eu tô preocupado que um running back pode sair e tal, não sei o quê, eu já sei que não vai sair, mas assim, por outro lado, eu sei que nesse draft eu vou ter que pegar o wide receiver cedo, porque senão vai acabar o wide receiver cedo. E essa é outra coisa que eu gosto de falar sempre às pessoas. Não se prenda a uma estratégia pré-concebida. Entenda um pouco quais são todos os tipos de estratégia que você pode entrar num site, mas assim, num draft, mas entra no draft e sente mais ou menos a sala, porque você fala assim, cara, tem draft, sem brincadeira, tem draft que o primeiro, sei lá, você chega no 10º round e 2 quarterbacks foram draftados. E você fala, caraca, meu irmão. Mas assim, tem outros drafts, bicho, que no 10º round todo mundo tem quarterback e quarterback reserva. Varia bastante de acordo com os adversários, não tem jeito. Exatamente, então você tem que ficar muito maleável, você tem que entender que as coisas são assim. Por isso que é importante se preparar, sabe? Faz muito mock draft, entende o que você quer fazer, lê muito, entende quais são os jogadores que estão saindo em cada etapa do draft e parte para dentro.
Então, Calazo, o Manuel e o Derek, nosso colega aqui de equipe, estão perguntando sobre IDP. Você gosta, você joga? Não. Você acha que também é um próximo passo aí no Fantasy? Aí eu volto a dizer assim, não inventa. Ficar contando tackle, não. Futebol americano é ataque. E futebol americano é ataque, amigos. Botar defesa no futebol americano. A tendência das ligas de fantasy é acabar com kicker e com defesa. Sabe, o próprio FFPC, por exemplo, o Best Ball, né, do FFPC, são ligas de 30 rounds e que você tem defesa e kicker. Eles, no ano passado, eles criaram o Best Ball, que eles chamam de Slim, que são sem kicker e sem defesa. São 20 rounds sem kicker e sem defesa. Essa é a tendência, cara. O Scott Fishball já tirou o kicker e defesa. Parece que esse ano, dizem a lenda, que ele vai querer trazer de volta os kickers para dar uma apimentada nessa história toda e tal. A gente não sabe, mas... Todo mundo se acostuma, ele muda logo, manda essa bola curva aí. Não inventa. Uma dica que eu falo para ela: não inventa. Simplifica. Se você tá meio entediado com a tua liga, não sei o que tal, muda as regras dessa liga. Bota ponto por recepção, aumenta um wide receiver a mais, aumenta um flex a mais, coloca um super flex, tight end premium. É a melhor forma. Começar a botar IDP, não sei, eu respeito as pessoas que gostam, mas não, o melhor realmente, porque senão, cara, é muita coisa pra tua cabeça, cara. Muita coisa pra tua cabeça. Se você, assim, a gente não é robô, cara. Concentra a tua atenção, não dispersa. Isso que eu acho que é o mais importante. Eu também acho. O Bretas aí, né, tá concordando contigo. As ligas de IDP que eu jogo, para admitir, eu presto pouquíssima atenção até nos meus jogadores de defesa. Eu só entrego a Deus, torço para dar certo. Jogo muito com o Rui, que me força e que é bom nisso. Sofro na mão dele. Aqui eu achei uma pergunta aqui bem legal aqui do Vitor. E com relação às ilegalidades, como, por exemplo, complô entre 2 jogadores... Como é que elas são controladas e fiscalizadas na FFPC? Primeira coisa é que não tem trocas em ligas de high stakes. Não existe troca. Você só tem o draft e não tem troca. Mas o waiver não tem como ter, né, cara? Só se os caras falam. Não tem, não, Então, assim, e ninguém. Então... Aí, se não tem troca, não tem como 2 caras entrar. Assim, o problema, assim, no Dynasty tem. Então, de vez em quando, em alguma plataforma de Dynasty, cara, mas assim, a minha experiência no FFPC com Dynasty é que é o seguinte: são ligas de 12 jogadores. Então, geralmente, nessas ligas tem 2 ou 3 caras que são nível Evan Silva. Né? O FFPC tem uma coisa muito legal, que quando você entra na tua liga, você coloca lá owners, né, os proprietários de cada time. Ao lado do nome do proprietário, se esse cara ganhou em mais de, eu acho que são mais de $1.000 em mais de 5 ligas, ele ganha uma estrelinha verde, né? Então, ou se ele jogou em mais, e aí você já sabe que esse cara é o que eles chamam de tubarão, né? É uma coisa que usa muito, né? Tubarão ou peixe, né? Então, geralmente as ligas de Dynasty têm isso, assim. Nas ligas de Dynasty, ligas normais, em geral no FFPC é isso. 2 ou 3 caras, de 2 a 4 caras da tua liga, geralmente são tubarões. Uns 6 caras, geralmente são os 5, de 4 a 6, depende. 4 a 6 caras são no meu perfil, que são caras preparados, extremamente bem informados, mas que, cara, não tem o nível... Não vivem só daquilo, né? Exatamente, não vivem só daquilo. Exatamente. E aí tem sempre 2 ou 3 caras, cara, que você não entende o que eles estão fazendo ali. Tô torrando grana, sempre tem a galera para torrar grana. Cara, mas é impressionante, assim, eu tô numa liga que custa $250 todo ano de Dynasty. $250 todo ano de Dynasty.
E é uma liga assim que foi uma aventura meio maluca que eu peguei há 2 anos, que no FFPC o que eles fazem é o seguinte: se você quer sair de uma liga de Dynasty, você precisa vender o teu time. Então você acaba vendendo esse time mais barato. Então custava, assim, era um time que, para você entrar numa liga de $250 no FFPC, para começar, você tem que pagar os 250 e você tem que pagar outros $100 de garantia que você não vai abandonar. Que não vai abandonar. Então você vai ter que. Então esse cara tem que. Se você quer abandonar o teu time, você vai ter que vender esse time. Você, assim, se você consegue recuperar os 350, beleza. Mas se não, cara, não te devolve nenhum tostão. Quando você entra numa Dynasty, você entra para ficar. Então, existem essas coisas que são os órfãos, né? Você pega geralmente uns times órfãos de pessoas que não querem continuar. Então, eu peguei um órfão que eu paguei $100 numa liga de 250. Então, é uma liga assim que eu tô nesse processo de reconstrução desse time que está sendo muito legal. E ano passado eu entrei com muita expectativa, porque eu entrei ano passado com Kyler Murray, com Ezekiel Elliott, com Christian McCaffrey e com Miles Sanders, né? Que assim, a expectativa nele estava imensa, né? Só que mas as lesões não contribuíram, né? Exatamente, me ferrei. Assim, então, mas cara, tem uns 2 times nessa liga que eu juro por Deus, eu não sei o que esses caras estão fazendo, Bra. Não sei o que esses caras estão fazendo, assim, são umas trocas absurdas, mas enfim. Então, como geralmente as ligas grandes, assim, de season long, não tem troca, então não tem perigo de ter esses conluios, né? Exatamente. Legal. Então, gente, a gente já está quase batendo 1 hora, aí temos 15 minutinhos, e para não deixar o Calas varando a madrugada, ele já está sendo super gentil com a gente lá de Madrid. Vamos partir então para o encerramento, para a gente falar um pouco. Não, mas vamos responder as perguntas aqui, ó. Tem mais perguntas aí. Beleza, então, vamos lá. Eu vou puxar uma pergunta então que eu me interessei muito aqui, quero saber a resposta do Calas aí. Como calcular o valor das escolhas no draft? Eu acho que é especificamente mais visando troca de dinastia. Como é que você faz isso, Calas? A maior lição, o maior aprendizado que eu tirei jogando Fantasy é entender que a gente não sabe absolutamente nada. A nossa capacidade a gente, assim, superestima a nossa sabedoria, entre aspas. A gente acha que a gente sabe muito mais do que a gente não sabe. E a capacidade que a gente tem, eu, você e qualquer um, de prever o futuro ou de prever se um jogador vai dar certo ou não, é mínima. Então, a melhor forma de saber que um jogador de prever se esse jogador vai ser bom ou ruim é através de produção anterior. É basicamente isso. Então, assim, todo um jogador que você sabe que esse jogador já produziu, apostar em jogadores jovens que ainda não produziram, que ainda não explodiram na NFL, é sempre um péssimo negócio. Sempre um péssimo negócio. E as pessoas têm que entender isso. É muito melhor você pegar um cara como a Mari Cooper, ou como Mike Evans, ou como sei lá, o Bobby Woods, que a gente falou mais cedo. Mas o Stephon Diggs já é primeiro round, tá lá né? em cima, O Cooper Kupp é um jogador assim, um wide receiver 2, por exemplo, né? Exatamente, no 7º round, no 8º round, do que de repente pegar um cara. Eu, por exemplo, eu vi uma troca um dia desse numa das minhas ligas, cara, que eu achei que o cara foi, brilhante. Ele tinha o CeeDee Lamb e ele trocou o CeeDee Lamb pelo Amari Cooper, mais uma escolha de primeiro round no ano seguinte. Cara, por mais que o CeeDee Lamb tenha
perfil maravilhoso. Potencial cara, absurdo, né? A gente sabe o que o Amari Cooper sacou? E você pode conseguir um novo Sid Lamb com esse primeiro round, né? Exatamente. E aquele negócio, ou não, ou você pode pegar esse primeiro round, pode virar, por exemplo, outra posição também, ou o jogador ainda melhor. A número 1 geral do primeiro round do ano que vem, aí você pega esse número 1 geral, meu amigo, e troca ele por, sei lá, o Saquon Barkley. Enfim, então, para mim, como eu calculo o valor? Eu calculo dessa forma. Assim, eu sempre eu vou tentar. Para mim, a hora de apostar, entre aspas, em jogadores a longo prazo é no começo do draft. Não pegando jogadores duvidosos, mas assim, sei lá, pegando um cara como se eu tiver no Dynasty hoje, eu acho que não tem um jogador, um wide receiver, que eu pegaria antes que o Justin Jefferson, por exemplo. Ainda mais com a dúvida que a gente tem hoje com o Aaron Rodgers. Né? Então, o Devonta Adams. Talvez o Stephon Diggs. O Stephon Diggs não, o Tyreek Hill. Talvez. Mas... Então, assim, e tem uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: a curva de valor de mercado de um wide receiver é muito mais duradoura do que de um running back, sabe? Então, aquele negócio, esse meu time que eu falei, por exemplo, do que eu tenho o Camara no McCaffrey, o Miles Sanders e o Ezekiel Elliott, eu não vou conseguir vender nenhum dos três. Por quê? Principalmente o Zeke e o Sanders, porque se eu vou tentar vender o Zeke, o que vão me pagar nunca vai se aproximar do que ele vai, dos pontos que ele vai adicionar para o meu time. Então, mesmo eu tô praticamente o meu destino vai ser morrer com o Ezekiel Elliott. Eu vou morrer com ele. Não é uma coisa ruim, mas é isso. Então, assim, a minha recomendação é tentar ter assim, se eu tivesse pensar numa forma de montar um time de Dynasty, eu quero que o meu time de Dynasty tenha o menor número possível de wide receivers. E para isso, eu preciso ter um valor estratosférico, né? Exatamente, um valor estelar de wide receivers. Então, eu quero chegar, de repente, no sexto ou no sétimo round com 4 wide receivers. E outro erro muito grande que as pessoas cometem jogando Dynasty e jogando Fantasy em geral é, no final do draft, ficar indo atrás de apostas. A partir do momento que você vai no fim do draft, você tem que buscar jogadores que você sabe que vão te dar alguma coisa no fundo do banco. Pelo menos estar em campo quando você precisar deles numa bye week, né? Coisas desse tipo. Todo ano a gente vê isso, cara. A gente vê, por exemplo, caras como, sei lá, como Robert Woods, como vocês falaram do Cooper Kupp, como não sei, o Marvin Jones. David Johnson, por exemplo. David Johnson, para citar um running back que é mais veterano, mas que você sabe que é titular, pelo menos. Pô, cara, para mim o melhor exemplo de tudo isso é o David Montgomery. David Montgomery, o que esse cara, assim, o que esse cara fez, se você pegou, por exemplo, no primeiro round o Devonta Adams, no segundo round o Tyreek Hill, ou o Travis Kelce, e aí, cara, no meio do round você vai pegar o David Montgomery, pô, meu irmão, você ganhou a tua liga. O melhor ainda, você trocou por ele, né? Que o pessoal tinha descartado no começo da temporada. No final ele te carregou. Aí queria até, Calas, puxar esse gancho e te perguntar sobre aquela comparação que eu já vi você fazendo mais de uma vez do fantasy com o mercado de ações, né? Acho que vale principalmente para o Dynasty, você lidar com os jogadores como se fossem commodities, né? Você saber o prazo de validade de cada posição também e o valor de cada um deles, enfim, você pode falar um pouquinho sobre essa comparação? Eu vou dar um exemplo
como, assim, eu tive uma das minhas ligas agora no Rookie Draft, eu tinha a terceira escolha e a quinta escolha do primeiro round. E saiu... primeiro saiu Pitts, depois o Najee Harris, e aí ficou para mim a terceira. Eu falei, cara, se eu for pensar de forma concreta e pensando em matemática e analytics, a escolha mais lógica para mim nesse momento é o Travis Etienne, na terceira. Foi draftado no primeiro round. Só que esse ano a gente tem um wide receiver, que é o Chase, o Ja'Marr Chase, que é um ser de outro planeta, estratosférico, só que a gente não sabe se ele vai dar certo ou não. A gente não sabe, é rookie, né? A possibilidade dele dar certo, a gente já falei, é 50%. Exato. Só que eu tinha a escolha 5. Não era simplesmente eu estava escolhendo entre um e outro, né? Então eu falei, olha, mas espera aí. Existe uma dúvida em relação aos running backs, existe uma dúvida em relação ao Travis Etienne, ou seja, ele está caindo num time ruim, num time que tem um general manager que é incompetente e um treinador que nunca treinou na NFL, ele nunca foi assistente na NFL. São muitas o Urban Meyer, ele tá caindo de paraquedas na NFL e eu morro de medo desse cara, o discurso dele. Cara, ele tá contratando o Tim Tebow para ser tight end. Esse talvez seja o maior exemplo, né? Pô, o cara encontra uma pérola, o Jaguars tem o James Robinson, assim, um running back com contrato de rookie free agent. Baita custo-benefício. De graça. E o cara pega um running back no primeiro round, que é surreal, só isso já é surreal. E ele pega o cara no primeiro round, na primeira entrevista que ele dá, ele fala que ele pegou o cara para ser running back de terceiro down. Então, alguma coisa aí tá errado. Então, eu tenho o Ja'Marr Chase e o Travis Etienne. Eu falei assim, cara, você quer saber qual desses jogadores, dentro de 2 semanas ou de 2 meses, vai ter mais valor antes de começar a temporada? Para mim, sem dúvida, naquele momento, foi o Ja'Marr Chase. Então, por mais que eu quisesse draftar o Etienne, porque eu acho que ele me dava uma oportunidade maior. O valor da posição também, né? Mas... Exatamente. E é um time que eu tenho, cara... Pô, meus wide receivers nessa liga eu tenho 5, 6 wide receivers. Eu vou até falar para vocês quem são, porque é uma coisa assim absurda. Os wide receivers que eu tenho nessa liga, que eu tenho CeeDee Lamb, eu tenho DJ Shark, eu tenho Laviska Shenault, eu tenho Brandon Ayuk, eu tenho Terry McLaurin, eu tenho Paris Campbell e eu tenho Jalen Reagor. Caramba, todos jovens. Exatamente. Máximo terceiro anista. Então, assim, o Ja'Marr Chase cai nesse time, mas mesmo assim, para mim, em termos de valor, a ação do Ja'Marr Chase nesse momento, para mim, valia muito mais a pena investir nele no terceira posição do que investir no Travis Etienne. Você ganhou um Ja'Marr Chase. Trocas também, né? Muito interessante. Peguei o Ja'Marr Chase. O que aconteceu? O cara que veio depois de mim, numa liga de um quarterback, ele pegou o Trevor 4. Nossa senhora. Eu não sei se ele ia pegar o Chase ou não, mas, assim, sem dúvida, ele não ia pegar o Etienne. Ele não pegou o Etienne, ele não queria o Etienne. Pois é. Muito provavelmente ele podia querer o Chase. Então, assim, essa teoria que a gente está falando de que, assim, existe muita dúvida em relação ao Etienne, ficou provado nessa jogada. E aí eu tinha a quinta e eu acabei com o Chase e com o Etienne no mesmo time. Então, é um pouco entender o valor de cada jogador, né? Eu, por exemplo, nessa liga que eu tenho o Miles Sanders e o Ezekiel Elliott, muito provavelmente, cara, no primeiro jogo que o Miles Sanders fizer explodindo, eu vou vender o Miles Sanders de qualquer forma. Eu quero vender ele de qualquer jeito. É isso aí. Porque nessa liga eu peguei o Javonte Williams no primeiro round.
né? Então, agora eu tenho o Etienne, Javonta, o Chase não, o Zeke e o McCaffrey. Mas eu não tenho wide receiver nessa liga, é desesperador. Eu tenho o DJ Shark e o OBJ, eu não tenho ninguém mais. Então, eu preciso de profundidade de wide receiver nessa liga. Enfim, mas é basicamente isso, é entender que os wide receivers vão ter mais valor durante mais tempo e os running backs não. Exatamente, e acho que já deu para a gente ter um panorama bem legal sobre suas maiores apostas nesses rookies e quem você não confia tanto, quem você tem mais preocupação, como o Etienne, por exemplo. Bom, batemos 1 hora, Calas, não queremos estender demais seu tempo, você tem que acordar cedo amanhã também, então já queria te agradecer muito, abrir aí o microfone para o Sergião se despedir, fazer alguma última pergunta, última observação. Muito obrigado, Sergião, por me ajudar aí e até a próxima. Valeu, André, valeu, Calas. Quero aproveitar, Calas, passar uma pergunta aqui que quem fez foi meu pai, e não tem nada a ver com a NFL, mas eu vou aproveitar que você está aqui. Você aposta que o Atlético de Madrid vai ser campeão do Campeonato Espanhol ou vai ficar com outro time? Esse campeonato que ninguém quer ganhar, parece. O Atlético de Madrid é o Botafogo da Espanha. Já está respondido. Então, meu amigo, eu não tenho dúvida, o Real Madrid ganhou hoje, né? Então dá 2 pontos do Atlético, faltam 2 rodadas. 2 rodadas, meu amigo, é uma eternidade. É uma eternidade. Então, só acaba quando termina, não adianta. Nada é fácil para o Atlético de Madrid. Vou aproveitar o gancho, então, Calas, para me despedir de você, agradecer bastante e te perguntar, na lata, quem vai ganhar a Champions League? O Chelsea. O Chelsea não, o City. Não tem nenhum... O City... Cara, o Chelsea, ele... Tem uma coisa que é o seguinte, assim... Agora eu vou falar como jornalista Clube Futebol. Isso é informação, não é opinião, hein? Informação. Uhum. O Thomas Tuchel, ele é um dos maiores estrategistas do futebol europeu. Ele é um cara que ele é conhecido porque ele é assim, um cara que entende demais de futebol. É um cara que tem um conhecimento teórico, técnico gigante. Só que ele é um cara que esgota os times que ele joga, que ele treina. Ele saiu do Dortmund, que assim, até o porteiro do clube não aguentava mais. Não aguentava mais ele. No PSG é a mesma coisa. Ele cansa, porque ele é tão intenso e ele quer trabalhar tanto, ele exige tanto dos jogadores que acaba cansando. Ele tem prazo de validade. Ele é assim. O Tuchel, ele tem prazo de validade. O que aconteceu? Ele chegou no meio da temporada no Chelsea. Ele está no período de lua de mel no Chelsea. O Chelsea que investiu 250 milhões de euros em contratação no ano passado. Um elenco extremamente talentoso, que estava precisando de uma liderança. Ele chegou nesse time, cara. E, além disso, assim, é um time com perfil baixo, né? É um time que não tem uma super estrela. Não é o vestiário do Paris Saint-Germain, né? Que tem o Neymar e o Mbappé. Jovens, né? Exatamente. Né? E com uma liderança positiva, com fome, com o Thiago Silva, né? Que chegou do Paris Saint-Germain, foi mandado embora do Paris Saint-Germain. Então, juntou todas essas peças, cara. E, bicho, hoje o Chelsea tá é o time que tá on fire, né? Que tá com um período de lua de mel com um treinador extremamente inteligente. Cara, é o time que melhor protege a posse de bola hoje na Europa. É o time que melhor faz a saída de bola da Europa. É um time que tem uma pressão alta gigantesca, feroz. Então o Chelsea, cara, inclusive, deu um sufoco no Manchester City agora nesse jogo, né, no fim de semana. Eu acho que vai ser um jogo muito interessante, mas, cara, eu acho que na final da Champions, cara, com o elenco que o Guardiola tem, com esse time que o Guardiola tá, esse ano ele tá muito equilibrado. Eu acho que realmente o Chelsea vai dar trabalho, mas é o ano do De Bruyne, é o ano da bola de ouro do De Bruyne. E eu acho que é muito merecendo, né? Eu acho que é muito merecido para o Guardiola, para o De Bruyne, para esse time. Eu acho incrível. Se tivesse que apostar,
eu apostava no Manchester City. Eu acho que merece finalmente o Guardiola voltar a ganhar a Champions. Para mim, é o melhor time que o Guardiola teve desde que ele deixou o Barcelona. Legal, Calas. Algum recado final? Lembrando para vocês ouvirem esse podcast que vai ser muito legal, Em Busca dos Milhões, esse diário rumo ao main event do Campeonato Mundial. Queria abrir aí a palavra para você se despedir da gente, Calas. Obrigado novamente, viu? Não, é isso. Assine um podcast. Amanhã cedo vou fazer uma entrevista com um cara que para mim é um dos maiores especialistas, se não o maior em Dynasty do mundo. E o podcast deve estar saindo com a entrevista com ele na segunda-feira, provavelmente domingo ou segunda-feira, para a galera poder ouvir. E vai ter assim, a ideia é uma vez por semana ter um podcast normal, como foi o primeiro episódio, e 2 vezes por mês ter uma entrevista como essa que a gente vai ter no começo da semana que vem. Se der certo, de repente pode até aumentar para 3, 4 vezes por mês, mas a minha ideia é isso, um podcast solo, né, individual, para poder falar sobre estratégia, um pouco contar como é que foram os drafts e tal, e outro podcast com algum convidado gringo, que eu acho que vai ser legal, assim, levar esse trabalho desses caras para o público brasileiro. Muito legal. Então é isso aí, gente. Se inscrevam. Quando que vai ser o primeiro draft, para a gente já ficar aí de olho no seu Spotify, no seu podcast? Draft de quê? De Dynasty foram os 3 já. Hã? Não, você fala Dynasty... no podcast do Season Long mesmo, das temporadas dos jogos que vão começar agora aí. Então, o que eu vou tentar fazer é o seguinte, assim, a maioria o draft, por exemplo, do Scott Fishball é um draft offline, né? Então cada jogador tem 8 horas para fazer a escolha, então não dá para fazer ao vivo. O que eu vou tentar fazer, e o Best Ball é a mesma coisa, são os caras, cada pessoa tem 8 horas para poder escolher esse time, então não dá para fazer ao vivo. O que eu vou tentar fazer sei lá, de repente a cada 2 semanas, uma vez por semana, quando for em junho, fazer uma vez por semana algum draft de baseball ao vivo, que tem, né? Eu vou ter que me sacrificar, vai ser na madrugada aqui, porque geralmente esses drafts são às 8, 9 horas da noite, hora americana. Mas eu acho que é legal para fazer live, para mostrar um pouco como é que são esses formatos. Mas eu tenho o draft que vai ser o draft do main event, né, do torneio, vai ser no dia 8 de setembro, vai ser o meu super draft, esse vai ser, mas aí muito provavelmente 2 ou 3 dias antes eu devo ter os outros 2 drafts das minhas season longs mais baratas, preparando para esse draft final. A minha ideia é fazer uma live a cada 2, 3 semanas. Legal, o assunto não vai faltar, já marquem na agenda aí, dia 8 de setembro. Agradeço novamente ao Calas, ao Sérgio, peço para vocês se inscreverem no canal, tacarem o like aí no vídeo, entrem lá no site. Muito obrigado, gente, até a próxima.